E se eu te dissesse que a estilista mais famosa da cidade não criou um único vestido? Por trás de toda a fama de Celeste estava Maria Borges, uma costureira invisível que passou anos nas sombras, costurando com perfeição sem receber nenhum crédito. Mas em um desfile inesperado, o que era segredo foi revelado, e isso mudou tudo. Dona Maria, uma mulher de 60 anos, começava mais um dia na oficina de costura de Dona Celeste. Às 5 da manhã, Maria já estava de pé, preparando o café preto que tomava religiosamente antes de sair para trabalhar. Embora o cansaço estivesse sempre presente, ela sabia que não tinha escolha. Seus 2 filhos, André e Luciana, dependiam dela. Maria era viúva há mais de uma década, desde que seu marido falecera repentinamente, deixando-a sozinha para criar os filhos pequenos. A vida de Maria sempre foi marcada pelo sacrifício. Ela trabalhava como costureira na loja de Celeste havia mais de 20 anos, e cada dia parecia mais longo que o anterior. Seus dedos calejados eram a prova de anos de dedicação, não apenas ao seu ofício, mas à necessidade de sustentar seus filhos. Embora seu talento como costureira fosse indiscutível, Maria vivia nas sombras. Ela trabalhava no fundo da loja, onde ninguém a via, criando vestidos impecáveis que outras mulheres usavam com orgulho. Celeste, a dona da loja, era quem sempre recebia os créditos pelo trabalho de Maria. Aos olhos de todos, Celeste era a estilista brilhante, a mente criativa por trás de cada peça. Maria, por outro lado, era apenas uma funcionária invisível, alguém que costurava em silêncio enquanto Celeste se gabava das criações. As humilhações eram constantes. "Faça o seu trabalho, Maria, e rápido", dizia Celeste, com um tom de desprezo, toda vez que Maria tentava sugerir algo novo ou melhorar o design de uma peça. Maria aceitava essas palavras em silêncio. Sabia que seu salário era necessário para manter os filhos em casa. André, o mais velho, já estava na faculdade estudando arquitetura. Luciana, mais nova, ainda estava no ensino médio, e Maria fazia de tudo para garantir que nada lhes faltasse. A necessidade de cuidar dos filhos era sua maior motivação para continuar na loja, mesmo sendo tratada com desprezo. Cada vestido que costurava era mais um esforço para garantir que eles tivessem uma vida melhor. "Você é boa no que faz, Maria. Mas lembre-se de que quem manda aqui sou eu", Celeste costumava dizer, sempre minimizando o papel de Maria. No entanto, as palavras de Celeste não eram o que mais a machucava. O verdadeiro peso que Maria carregava era a invisibilidade. Por mais que seu talento fosse evidente, ela jamais era reconhecida. As mulheres ricas da cidade elogiavam Celeste, acreditando que cada vestido que usavam era criação dela. Maria era uma sombra, escondida atrás da cortina de elogios. Mas o que mantinha Maria firme, costurando dia após dia, era a certeza de que seus filhos mereciam algo melhor. Um dia, talvez, eles possam ter uma vida sem tanto sacrifício, pensava, enquanto bordava delicadamente um vestido de noiva para uma cliente importante. Cada ponto, cada costura, era um ato de amor silencioso por André e Luciana. Eles sabiam dos sacrifícios da mãe, e embora não pudessem fazer muito para ajudá-la, sempre foram gratos pelo esforço constante que Maria fazia para mantê-los. O que Maria não sabia é que sua vida estava prestes a mudar. A força silenciosa que vinha de anos de dedicação aos filhos seria a chave para sua libertação, mas naquele momento ela era apenas a costureira invisível, sufocada pelas humilhações diárias e mantida em seu lugar pelo amor incondicional que tinha pela família. A fama de Dona Celeste crescia junto com a loja. As mulheres ricas da cidade vinham até sua boutique, ansiosas para comprar os vestidos exclusivos que ela supostamente criava. Celeste era conhecida por sua grande visão para a moda e seu bom gosto, mas nos bastidores era Maria quem costurava, bordava e criava os detalhes que tanto encantavam as clientes. No entanto, Celeste sempre deixava claro que Maria não passava de uma simples costureira. A loja de Celeste era o local onde as mulheres da alta sociedade vinham para encomendar peças especiais. Maria, no entanto, nunca tinha permissão para sair do fundo da loja. Suas mãos estavam sempre ocupadas, costurando com precisão. Ela não via os rostos das clientes, mas ouvia claramente os elogios que faziam para Celeste. "Você tem mãos de ouro, Celeste. Como consegue criar algo tão lindo?" A cada palavra de adulação, Maria sentia uma pontada de dor. Sabia que aquele elogio deveria ser dirigido a ela. Maria sempre voltava para casa exausta. A pequena casa que dividia com André e Luciana era simples, mas cheia de amor.
Quando os filhos perguntavam sobre o trabalho, Maria desviava o assunto. Não queria sobrecarregá-los com suas angústias. Está tudo bem. Mais um dia de trabalho, dizia ela com um sorriso cansado. Mas André e Luciana sabiam o quanto a mãe se sacrificava. Muitas vezes Luciana ficava ao lado de Maria, assistindo enquanto ela costurava tarde da noite, quando levava trabalho extra para casa. Os sacrifícios de Maria não eram visíveis para o mundo exterior, mas dentro de sua casa, seus filhos eram seu maior consolo. Embora não recebesse o reconhecimento que merecia no trabalho, sabia que o amor deles era genuíno, algo que nunca poderia ser tirado. Vou conseguir dar uma vida melhor para vocês, pensava ela, costurando em silêncio. O sucesso de Celeste, porém, aumentava o peso que Maria carregava. As humilhações tornavam-se mais frequentes. Se não fizer direito, vai arruinar minha reputação, Maria, dizia Celeste com frequência, sem sequer considerar o esforço da costureira. As outras funcionárias observavam em silêncio. Sabiam que Celeste dependia de Maria, mas não tinham coragem de dizer isso em voz alta. O medo de perder o emprego e a posição de favor de Celeste as mantinha caladas. A tarde começava a cair, mas Maria seguia costurando no fundo da loja, sozinha como sempre. O vestido que estava em suas mãos era uma obra-prima, uma das peças mais elaboradas que já fizera, destinada à filha de uma das famílias mais influentes da cidade. As instruções de Celeste eram claras. Não erre. Esse vestido precisa ser impecável, disse em seu tom habitual de superioridade, antes de sair para mais uma de suas reuniões com as clientes. Maria, entretanto, estava começando a sentir uma inquietação crescente. Nos últimos meses, algo dentro dela havia mudado. As humilhações, antes suportadas em silêncio por necessidade, estavam começando a deixar cicatrizes mais profundas. Cada olhar de desdém, cada palavra áspera de Celeste ecoava na mente de Maria enquanto ela costurava. Sua paciência, construída ao longo de tantos anos de trabalho árduo, estava se esgotando. Naquela noite, quando voltou para casa, Maria se permitiu algo que há muito tempo não fazia. Chorou. Chorou em silêncio, no escuro do pequeno quarto que dividia com Luciana. O peso do cansaço emocional, mais do que físico, começava a se acumular e a força que sempre a movia, seus filhos, parecia insuficiente para manter seu ânimo inabalado. Eu não posso continuar assim, murmurou para si mesma, enquanto as lágrimas caíam em seu travesseiro. Eu não posso ser invisível para sempre. Ao acordar no dia seguinte, a revolta que havia crescido em seu peito durante a noite ainda estava lá, pulsante. Mas ao invés de se sentir impotente, Maria decidiu que precisava agir. Não sabia exatamente como, mas algo dentro dela dizia que não podia continuar aceitando a situação em que se encontrava. Já passara anos se sacrificando por seus filhos, mas agora, com André cursando a faculdade e Luciana quase se formando no ensino médio, ela começava a pensar em si mesma. Eu também mereço uma chance, repetia em seus pensamentos. Durante aquele dia, enquanto costurava mais um vestido perfeito para ser exibido na loja de Celeste, Maria teve uma ideia. O vestido que estava nascendo em suas mãos poderia ser a chave para uma reviravolta em sua vida. Não seria entregue a cliente para quem foi encomendado, pelo menos não da maneira que Celeste esperava. Pela primeira vez, Maria começava a pensar em uma forma de reivindicar o que era seu por direito. Nos bastidores, Maria começou a trabalhar em segredo. Conversava discretamente com outras funcionárias da loja, testando se elas também se sentiam invisíveis e exploradas. Algumas a olhavam com medo, como se qualquer revolta contra Celeste fosse impensável, mas havia outras que, ao ouvir Maria, pareciam se reconhecer nas palavras dela. As sementes da mudança começavam a ser plantadas. Naquela noite, ao voltar para casa, Maria sentou-se com seus filhos e pela primeira vez falou abertamente sobre sua situação. Luciana, com seus olhos sempre atentos, percebeu o tom diferente na voz da mãe. Eu nunca quis que vocês soubessem o quanto Celeste me trata mal, mas já não consigo esconder, desabafou Maria. André, que até então não havia percebido a dimensão do problema, ficou em silêncio, absorvendo as palavras da mãe. Você não precisa passar por isso, mãe, disse André com firmeza. Você tem talento. Tem mais capacidade do que qualquer outra pessoa naquela loja. Talvez seja a hora de fazer algo por você mesma. Luciana, sempre sensível ao sofrimento da mãe, abraçou-a, e juntas choraram por um futuro que ainda parecia incerto, mas que naquele momento, Maria começava a vislumbrar. Na manhã seguinte, Maria voltou à loja com uma nova determinação.
O que antes era apenas uma pequena fagulha de revolta, agora se tornava um plano. Ela sabia que não podia continuar dependendo de Celeste. Não podia mais permitir que seu talento fosse usado e explorado sem reconhecimento. Precisava encontrar uma maneira de sair daquela situação. Mas Maria sabia que não podia ser imprudente. Se confrontasse Celeste diretamente, perderia o emprego e, com ele, a única fonte de renda que sustentava sua família. Então, em vez de uma explosão de raiva, Maria optou por agir em silêncio. Começou a pensar em uma forma de usar seu próprio talento para se libertar, sem que Celeste percebesse. Nos dias que se seguiram, Maria passou a prestar atenção nas clientes mais importantes da loja. Sabia que algumas delas eram influentes e que, se soubessem a verdade, poderiam ajudá-la. Ela começou a fazer pequenas alterações nos vestidos que costurava, discretos toques que apenas alguém com um olhar atento perceberia. E, em momentos oportunos, Maria fez confidências para algumas clientes, revelando que ela, e não Celeste, era a verdadeira artista por trás das criações. Para Maria, cada palavra sussurrada era um risco, mas também um passo em direção à sua libertação. Celeste, ainda imersa em sua vaidade, não fazia ideia de que o controle que tinha sobre sua principal costureira estava começando a escapar de suas mãos. O tempo corria, e Maria sabia que logo chegaria o momento de agir. Enquanto Celeste planejava um grande desfile para apresentar a nova coleção, Maria preparava sua própria surpresa. O vestido que costurava em segredo seria sua arma, a peça que poderia expor a verdade para todas as pessoas que Celeste enganara por anos. E quando o desfile finalmente chegasse, Maria estaria pronta para revelar sua verdadeira face ao mundo. O grande dia chegou. A loja de Celeste estava em clima de festa, com decoração sofisticada e música suave ecoando pelo ambiente. O desfile da nova coleção seria o ponto alto do evento, atraindo as mulheres mais influentes da cidade, todas ansiosas para ver as criações que supostamente saíam da mente criativa de Celeste. Para Celeste, era a chance de consolidar sua posição como a estilista mais renomada da região. Ela estava radiante, segura de que, mais uma vez, todos os holofotes estariam sobre ela. Nos bastidores, Maria trabalhava silenciosamente, como sempre. Mas dessa vez, havia uma diferença. Enquanto ajustava os vestidos nas modelos e conferia os últimos detalhes, seus pensamentos estavam focados no vestido especial que ela costurara em segredo. A peça que em breve mudaria o curso de sua vida. Celeste, como de costume, estava ocupada cumprimentando as convidadas, sem sequer notar o que acontecia nos bastidores. Para ela, Maria era apenas uma sombra, uma peça substituível que fazia o trabalho braçal enquanto ela brilhava. Mal sabia Celeste que aquela seria uma noite inesquecível, mas não da forma que imaginava. Quando o desfile começou, Maria sentiu o coração acelerar. As modelos entraram na passarela, uma a uma, desfilando os vestidos que Maria costurara com tanto esmero. Cada peça, um testemunho silencioso do talento e da dedicação de Maria. As mulheres na plateia suspiravam de admiração, aplaudiam e faziam elogios calorosos a Celeste, que sorria com satisfação, absorvendo cada palavra de elogio como se fosse sua. Mas quando a última modelo desfilou, trazendo o vestido que Maria havia criado em segredo, algo mudou no ar. A peça era deslumbrante, diferente de qualquer coisa que Celeste já apresentara antes. O tecido azul profundo refletia a luz suavemente, e o corte impecável valorizava cada detalhe do corpo da modelo. Havia uma sofisticação e uma delicadeza na peça que capturava o olhar de todos. Os murmúrios começaram na plateia. As clientes olhavam para Celeste com surpresa. Algumas delas, que haviam conversado com Maria discretamente nos últimos dias, começaram a entender o que estava acontecendo. Uma delas, a influente senhora Dantas, que sempre fora uma das maiores admiradoras da loja, levantou-se e, com uma voz clara, dirigiu-se diretamente a Celeste. Esse vestido é magnífico, mas me pergunto, foi realmente você, Celeste, quem o criou? A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Celeste, que ficou visivelmente desconcertada. Ela riu, tentando manter a pose de sempre. Claro, senhora Dantas, eu supervisiono cada detalhe das criações, como sempre, disse com um sorriso tenso. Mas a senhora Dantas não se deu por satisfeita. Ela havia percebido algo naquele vestido que não combinava com as criações anteriores de Celeste. Era como se houvesse uma alma diferente costurada naquela peça. Com todo o respeito, Celeste, continuou a senhora Dantas, eu acredito que devemos ouvir outra pessoa esta noite. Onde está Maria?
a mulher que na verdade costura esses vestidos há anos. O nome de Maria, pronunciado em voz alta diante de todos, ecoou como um raio. Celeste ficou pálida. As outras clientes, que sempre aceitaram passivamente a versão de Celeste sobre suas criações, começaram a sussurrar entre si. Maria? Quem é Maria? Será que foi ela esse tempo todo? No fundo da loja, Maria ouviu seu nome ser chamado e congelou. Seu coração bateu acelerado. Nunca, em todos aqueles anos, alguém havia mencionado seu nome em público, muito menos em um evento tão grandioso. Ela sabia que esse momento chegaria, mas agora que estava diante dele, uma onda de insegurança a dominou. E se Celeste negasse tudo? E se ninguém acreditasse nela? Celeste, tentando manter o controle, se aproximou do microfone e disse com um sorriso forçado: Senhora Dantas, Maria é apenas uma de nossas costureiras. O trabalho dela é importante, claro, mas a visão criativa e o design sempre foram meus. Antes que pudesse continuar, outra cliente se levantou. Era a jovem esposa de um empresário local, que também havia ouvido a confissão de Maria dias antes. Eu discordo, Celeste. Maria costurou o vestido que estou usando hoje e ela mesma me contou. Acho que é hora de ela receber o reconhecimento que merece. O desconforto de Celeste era evidente. A verdade que ela havia escondido por tantos anos começava a se desmantelar diante de seus olhos. Tentando conter o nervosismo, Celeste olhou ao redor, buscando uma saída, mas as clientes não estavam mais dispostas a acreditar cegamente em suas palavras. Foi então que a porta dos bastidores se abriu e Maria apareceu. Ela estava hesitante, os olhos brilhando de emoção e medo, mas deu um passo à frente. Era agora ou nunca. O salão inteiro voltou seu olhar para ela. A mulher invisível que finalmente estava sob os holofotes. Celeste, em um último esforço para manter o controle da situação, tentou sorrir. Ah, Maria, que bom que você está aqui. Estávamos justamente falando sobre o seu importante papel na confecção dos vestidos. Sua voz tremia de leve, mas ela tentava mascarar a tensão. Maria, com as mãos trêmulas, respirou fundo e com a voz firme disse: Eu sempre fui a costureira aqui. Fui eu quem costurou todos os vestidos que vocês estão vendo hoje. Cada ponto, cada detalhe, foi meu trabalho. Eu nunca tive a chance de falar, mas acho que chegou a hora de a verdade ser dita. A revelação de Maria caiu como uma bomba. As mulheres na plateia murmuravam, surpresas e chocadas. Celeste, por sua vez, estava imóvel, sem saber como reagir. Seu império de mentiras estava desmoronando, e ela não tinha como impedi-lo. A senhora Dantas se aproximou de Maria e com um sorriso gentil disse: Sabíamos que havia algo especial em você, Maria. Acho que está mais do que na hora de você receber o reconhecimento que merece. E assim, diante de todos, Maria finalmente saía das sombras, pronta para reivindicar o espaço que sempre foi seu. Os dias que se seguiram ao desfile foram intensos e agitados. A revelação de Maria no evento havia caído como uma bomba entre as mulheres da cidade. Os rumores se espalharam rapidamente, e a notícia de que a verdadeiramente criativa por trás dos famosos vestidos de Celeste era, na verdade, a modesta costureira do fundo da loja, gerou um burburinho sem precedentes. Maria, porém, não sabia o que esperar. Nos primeiros dias após o desfile, ela continuou a ir para a loja, como sempre, pronta para seu trabalho de costureira. Sabia que as coisas estavam mudando, mas ainda havia incertezas sobre como isso afetaria sua vida. Celeste estava visivelmente abalada. Desde a noite do desfile, evitava qualquer tipo de conversa com Maria. As outras funcionárias a olhavam de maneira diferente, algumas com respeito recém-descoberto, outras com uma pontada de inveja. Na manhã seguinte ao evento, Celeste chamou Maria em seu escritório. Era uma sala que Maria raramente visitava, um lugar onde o poder de Celeste sempre se impunha. Maria, começou Celeste com a voz contida, acho que precisamos esclarecer algumas coisas sobre o que aconteceu naquela noite. Maria se preparou para o que viria a seguir. Sabia que Celeste estava furiosa por ter sido desmascarada em público, mas ao mesmo tempo, Maria sentia que finalmente tinha algum controle sobre sua própria vida. Havia algo na postura de Celeste que parecia diferente, menos arrogante, mais calculista. Eu sei que você fez um trabalho excelente todos esses anos, e eu aprecio seu esforço, mas é importante entender que, para as clientes, a imagem da loja depende de mim, da minha reputação. Você pode continuar trabalhando aqui, claro, mas deve lembrar seu lugar. Maria respirou fundo. Aquele era um momento decisivo. Ela podia continuar a aceitar a posição subserviente que Celeste tentava impor, ou podia
finalmente reivindicar seu valor. Com todo o respeito, Dona Celeste, começou Maria, mantendo a voz firme. Não acho que posso mais ser a costureira invisível. Eu sempre respeitei seu espaço e seu trabalho. Mas chegou a hora de eu também me respeitar. Eu sou a responsável por esses vestidos. Eu sou a costureira, e não vou mais me esconder. Celeste ficou em silêncio por um momento, claramente abalada pela coragem de Maria. Ela nunca havia imaginado que sua costureira, aquela mulher tão submissa por anos, teria a audácia de se posicionar dessa maneira. Maria, Celeste finalmente disse com um tom mais frio, se você continuar insistindo nisso, temo que nosso acordo de trabalho precise ser reconsiderado. Maria sabia o que aquelas palavras significavam. Celeste estava ameaçando demiti-la. Mas, estranhamente, Maria sentiu-se livre. Aquela ameaça, que teria sido devastadora no passado, agora não a assustava. Se for assim, então acho que não tenho mais lugar aqui. Prefiro sair com minha dignidade do que continuar escondida. Ao sair do escritório de Celeste, Maria sentiu o peso dos anos de submissão começando a desaparecer. Ela sabia que seria difícil, mas também sabia que não podia mais aceitar aquela situação. Decidiu que faria o que fosse necessário para seguir em frente por conta própria. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, Maria contou aos filhos sobre sua decisão. André e Luciana ouviram atentos, com expressões de surpresa e orgulho. Mãe, isso é maravilhoso, exclamou Luciana, abraçando a mãe com entusiasmo. Você merece muito mais do que trabalhar para uma mulher que nunca te valorizou. André, sempre mais pragmático, perguntou. E agora, o que você vai fazer? Tem algum plano? Maria olhou para seus filhos com um sorriso confiante, algo que há muito tempo não exibia. Eu vou abrir minha própria oficina de costura. Pode não ser fácil no começo, mas eu sei que posso fazer isso. Vou construir algo que seja meu, algo que mostre o meu trabalho para o mundo, sem precisar de ninguém para me esconder nas sombras. Os filhos de Maria foram seu maior apoio nos dias que se seguiram. Com a ajuda de André, que já estava estudando arquitetura e design, Maria começou a planejar seu pequeno ateliê em casa. Luciana, com sua visão moderna, ajudou a criar um perfil para Maria nas redes sociais, onde ela poderia divulgar seu trabalho para um público mais amplo. A cada dia que passava, Maria sentia a esperança crescendo dentro de si. As primeiras semanas foram desafiadoras. Sem a segurança de um salário fixo, Maria precisou contar com a ajuda dos filhos para manter a casa funcionando enquanto o negócio começava a se estabelecer. Ela teve que investir suas economias em tecidos, equipamentos e marketing, algo que nunca tinha feito antes. Mas apesar das dificuldades, Maria estava determinada a fazer seu sonho acontecer. O boca a boca começou a funcionar rapidamente. Algumas das clientes de Celeste, que haviam descoberto a verdade sobre quem realmente costurava os vestidos que tanto admiravam, começaram a procurar por Maria diretamente. As encomendas começaram a chegar, devagar no início, mas cada novo pedido era uma vitória para Maria. Seu pequeno ateliê logo ganhou notoriedade, e as mulheres da cidade passaram a elogiá-la abertamente, algo que ela nunca tinha experimentado antes. Celeste, por outro lado, viu sua loja perder prestígio rapidamente. As clientes, agora cientes de que Celeste não era a verdadeira criadora das peças, começaram a questionar sua ética. Embora Celeste tentasse minimizar o impacto das revelações, sua reputação estava manchada. A perda de Maria era algo que ela nunca poderia compensar. No entanto, para Maria, a maior recompensa não estava apenas nas encomendas ou nos elogios. Era saber que, depois de tantos anos de sacrifício, ela finalmente estava sendo reconhecida por aquilo que sempre foi: uma artista, uma costureira de verdade. E, acima de tudo, era saber que seus filhos tinham orgulho da mulher que ela se tornara. E assim, Maria começava a costurar uma nova vida. Uma vida onde não havia mais sombras, apenas luz. O primeiro ano do ateliê de Maria foi uma montanha-russa de emoções. Embora a paixão pela costura estivesse mais forte do que nunca, o lado comercial da sua nova empreitada trouxe uma série de desafios que ela nunca havia enfrentado antes. De gerenciar pedidos e lidar com clientes diretamente, até aprender sobre finanças e divulgação, Maria se via navegando em um mundo completamente novo. Mas cada desafio que surgia era recebido com determinação, e a cada dificuldade superada, Maria sentia-se mais forte. André e Luciana foram cruciais nessa transição. Enquanto Maria se concentrava no que sabia fazer de melhor, criar peças impecáveis, os filhos a ajudavam com o restante.
André, com seu conhecimento em arquitetura, ajudou a criar um espaço mais organizado e funcional para o ateliê improvisado na sala de casa. Ele desenvolveu um design minimalista, mais elegante, que valorizava o trabalho da mãe, enquanto Luciana, sempre conectada com as tendências, tratou de promover o ateliê nas redes sociais. Logo, o nome Ateliê Maria Borges começou a ganhar espaço na cidade. Pequenas encomendas começaram a se transformar em pedidos maiores. As clientes, antes exclusivas de Celeste, agora buscavam Maria por sua autenticidade e pela excelência de suas peças. Os vestidos de noiva, em particular, tornaram-se uma marca registrada. Cada noiva que encomendava um vestido com Maria sentia que estava recebendo algo único, uma obra de arte. Entretanto, com o sucesso vieram novos desafios. O aumento dos pedidos significava mais pressão, e Maria, apesar de ter conquistado sua independência, ainda lidava com a insegurança que carregava há anos. Será que vou conseguir dar conta de tudo? Perguntava a si mesma em momentos de dúvida. Mesmo com o apoio dos filhos, ela sabia que não poderia fazer tudo sozinha. Foi então que surgiu a ideia de expandir. Maria sabia que precisaria de ajuda, mas não queria que seu ateliê perdesse a essência artesanal que tanto diferenciava. Começou a procurar por costureiras com talento e paixão, que, como ela, estivessem à procura de uma oportunidade. Mulheres que, assim como Maria no passado, eram invisíveis, mas com um potencial imenso. Aos poucos, Maria montou uma pequena equipe de mulheres trabalhadoras, muitas delas vindas de situações difíceis, e lhes ofereceu a chance de crescerem juntas. A nova equipe transformou o ateliê em uma verdadeira oficina de sonhos. Cada uma dessas mulheres trazia consigo uma história de luta, e trabalhar ao lado de Maria lhes dava uma nova perspectiva de vida. Elas não eram apenas funcionárias, eram parte de uma família que crescia a cada dia, unida pelo amor à costura e pela oportunidade de fazer algo significativo. O ambiente era de colaboração e respeito, algo que Maria sempre sonhara em construir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a boutique de Celeste começava a enfrentar uma série de dificuldades. As clientes, outrora fiéis, começaram a questionar a autenticidade dos designs de Celeste. Sem Maria, a qualidade das peças caiu drasticamente. Celeste tentou contratar novas costureiras, mas nenhuma delas tinha o talento ou a dedicação que Maria tinha. Sua fama, que havia sido construída sobre a habilidade de outra pessoa, começou a desmoronar. A ironia não passou despercebida por Maria. Ela ouviu, por meio de antigas colegas, que Celeste estava enfrentando tempos difíceis. A loja, que antes era a mais prestigiada da cidade, agora lutava para manter as portas abertas. Apesar de tudo o que havia passado, Maria não sentia rancor. Pelo contrário, ela sentia-se aliviada. Finalmente, o peso de anos de injustiça havia sido retirado de seus ombros. Maria não precisava mais provar nada para ninguém. Certa tarde, enquanto terminava o ajuste de um vestido de festa, Maria recebeu uma visita inesperada. Era Celeste. Ao abrir a porta e ver a ex-patroa diante de si, Maria sentiu uma mistura de emoções. Celeste estava diferente, mais envelhecida, cansada. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora pareciam buscar algo que Maria não conseguia identificar de imediato. Maria, eu preciso falar com você, disse Celeste, hesitante. Maria, surpreendida, convidou a entrar. Era a primeira vez que Celeste pisava em seu ateliê, e parecia claro que isso a incomodava. Ela olhou ao redor, vendo o espaço organizado, as costureiras trabalhando com dedicação, e pela primeira vez percebeu o que Maria havia construído. Celeste parecia menor diante da grandeza daquela nova realidade. Eu sei que fiz muitas coisas erradas, começou Celeste, com um tom de voz que Maria nunca havia ouvido antes. Eu subestimei você. E para ser honesta, subestimei o quanto você era importante para minha loja. Desde que você saiu, as coisas desandaram. Eu não consegui manter a qualidade e as clientes perceberam. Eu vim pedir desculpas. Maria ficou em silêncio por um momento. As palavras de Celeste a surpreenderam, mas ao mesmo tempo ela sabia que não era fácil para sua antiga patroa admitir aquilo. Celeste, disse Maria com calma, por muitos anos eu aceitei a forma como você me tratava porque achava que não tinha escolha. Mas hoje eu entendo que o valor que eu tenho não depende de ninguém, além de mim mesma. Celeste baixou os olhos, incapaz de encarar Maria por mais tempo. Eu não espero que você me perdoe, mas eu precisava dizer isso. Maria respirou fundo, ponderando suas palavras. Eu te perdoo, Celeste, mas o que aconteceu foi um aprendizado para nós duas.
Você perdeu uma grande oportunidade ao não reconhecer o trabalho que eu fazia, mas eu também ganhei algo muito maior do que poderia imaginar. Hoje eu sou dona da minha própria história. Celeste levantou-se, agradeceu com um aceno discreto e saiu em silêncio. Maria, ao vê-la partir, sentiu uma paz interior que há muito tempo não experimentava. A mulher que havia a humilhado por tantos anos, agora se mostrava vulnerável e arrependida. Mas o mais importante era que Maria finalmente estava livre. Livre para ser quem sempre foi, uma costureira talentosa, uma mulher forte e, acima de tudo, dona de seu próprio destino. Nos meses que se seguiram, o ateliê de Maria continuou a crescer. Suas peças eram cada vez mais requisitadas e seu nome se tornava sinônimo de qualidade e dedicação. Ela expandiu o negócio, abrindo um novo espaço, maior e mais estruturado, onde podia atender um número crescente de clientes. A cada nova criação, Maria costurava mais do que tecidos. Ela costurava sonhos, esperanças e, acima de tudo, o futuro que sempre desejou. E assim, Maria continuou sua jornada, sabendo que, por mais difícil que tenha sido o caminho até ali, ela havia vencido. A costureira invisível finalmente se tornara visível, não apenas para o mundo, mas para si mesma. Era uma tarde comum no ateliê de Maria. As costureiras trabalhavam em harmonia, o som constante das máquinas de costura preenchendo o ar enquanto Maria ajustava o vestido de uma cliente especial. Estava imersa nos detalhes delicados de renda quando ouviu uma voz desconhecida soar pela sala. "Com licença, você é a famosa Maria Borges?" Maria ergueu os olhos e se deparou com um homem elegante à porta do ateliê. Ele estava impecavelmente vestido, com uma postura que imediatamente transmitia autoridade no mundo da moda. Ao lado dele, duas mulheres observavam com olhares curiosos. Maria, surpresa, deixou o vestido de lado por um momento. Limpou as mãos nos lenços de tecido e caminhou até ele, sorrindo, embora sem entender completamente o que aquele homem tão distinto fazia ali. "Sim, sou eu. Como posso ajudá-lo?" respondeu, ainda um pouco tímida. O homem se apresentou. Era Gustavo Fontes, um dos estilistas mais renomados do Brasil, conhecido internacionalmente por suas coleções inovadoras e participação em grandes eventos de moda. Maria já havia ouvido falar dele, mas nunca em seus sonhos mais ousados imaginou que ele pudesse aparecer em seu modesto ateliê. "Eu ouvi falar muito sobre você, Maria. Suas criações estão circulando entre as pessoas certas e fiquei curioso para conhecer quem estava por trás de tanto talento. Posso ver algumas de suas peças?" disse ele com um sorriso genuíno. Maria, ainda surpresa, hesitou por um instante, mas logo se recompôs e o conduziu até a área onde guardava suas criações mais recentes. Era uma sala simples, mas as araras estavam repletas de vestidos que brilhavam com sua criatividade e habilidade. Enquanto Gustavo examinava as peças, pegando um vestido de seda com bordados delicados, Maria sentia o coração bater mais rápido. As costureiras pararam por um instante, curiosas, enquanto ele analisava cada detalhe com olhos experientes. "O que você faz é impressionante, Maria", disse Gustavo, admirado. "O seu trabalho tem um toque artesanal raro nos dias de hoje. Algo que eu sempre valorizei. Sua capacidade de unir o tradicional ao contemporâneo é fantástica." Maria sorriu, sem saber exatamente o que dizer. Era como se, de repente, tudo o que ela havia sacrificado por anos estivesse sendo reconhecido da maneira que sempre sonhara, mas que nunca acreditara ser possível. "Eu estava pensando", continuou Gustavo, colocando o vestido de volta na arara, "em uma colaboração. Quero que você faça parte do próximo evento de moda em São Paulo. É um evento de grande visibilidade com estilistas do mundo todo. Seria uma oportunidade incrível para você expandir ainda mais seu nome." Maria ficou em choque. Um convite para participar de um evento de moda daquela magnitude era algo que ela jamais poderia ter imaginado. Seu ateliê, que começara tão pequeno, agora estava prestes a ganhar o mundo. Eu nem sei o que dizer", respondeu ela, emocionada. "É uma oportunidade incrível, mas não sei se estou pronta para algo tão grande." Gustavo riu, amigavelmente. "Você já está pronta, Maria, só não percebeu ainda. O que você faz é arte, e o mundo precisa ver isso." Depois de uma longa conversa, Maria aceitou o convite. A ideia de colaborar com Gustavo era tão estimulante quanto assustadora, mas ela sabia que precisava enfrentar esse novo desafio. Seus filhos, André e Luciana, ficaram radiantes ao saber da notícia. "Mãe, essa é a sua chance de brilhar para o mundo todo", disse Luciana, vibrando de entusiasmo. Os meses seguintes foram de intensa preparação.
Maria e sua equipe de costureiras trabalharam arduamente para criar uma coleção exclusiva que representasse sua história, seu talento e sua paixão. A cada novo esboço, Maria sentia uma mistura de medo e excitação. O mundo da alta moda era um território desconhecido para ela, mas, ao mesmo tempo, era o palco perfeito para mostrar que sua arte ia além das expectativas locais. O evento finalmente chegou. São Paulo estava fervilhando com a semana de moda, e o nome de Maria Borges começava a circular entre os estilistas e críticos. O desfile seria o grande momento. Gustavo, sempre ao seu lado, ajudava a manter a calma enquanto os vestidos eram preparados para a passarela. Na noite do desfile, o coração de Maria quase saía pela boca. Era a primeira vez que suas criações seriam exibidas para um público tão grande e especializado. As luzes, as câmeras e o burburinho da plateia a deixavam nervosa, mas também emocionada. Ela olhou para os vestidos que criara com tanto amor e dedicação e respirou fundo. Essa é a minha hora, pensou. As modelos começaram a desfilar. Cada uma delas vestia uma peça que contava um pedaço da história de Maria. Havia vestidos com bordados delicados, lembrando os anos em que ela costurava sozinha no fundo da loja de Celeste sem ser vista. Havia também peças modernas, que simbolizavam sua ascensão, sua coragem e sua transformação como mulher e profissional. O público, aos poucos, silenciou. O impacto visual das criações de Maria era inegável. Quando o último vestido desfilou pela passarela, o silêncio foi quebrado por aplausos intensos. Críticos, estilistas e jornalistas da moda elogiaram a ousadia e a sensibilidade de Maria em cada detalhe. Ela havia conquistado a atenção de todos. Ao fim do desfile, Gustavo, que estava ao lado de Maria nos bastidores, sorriu e disse: "Eu te disse que você estava pronta." Maria, com lágrimas nos olhos, abraçou-o, sem conseguir conter a emoção. Aquela noite não foi apenas o ponto alto da carreira de Maria, mas a confirmação de que todo o seu esforço, suas noites sem dormir, as humilhações que sofrera e os sacrifícios que fizera, haviam, enfim, valido a pena. Nos dias seguintes, o nome de Maria Borges ganhou manchetes em revistas de moda e foi destaque em programas de televisão. Sua história de superação tocou o coração de muitos, mas foi seu talento indiscutível que a consagrou como uma estilista de destaque. Depois do desfile em São Paulo, Maria sentiu como se o mundo tivesse finalmente aberto suas portas para ela. Sua coleção foi aclamada por críticos e estilistas, e seu nome ganhou destaque nas mais respeitadas publicações de moda do país. Mas para Maria, o sucesso não se resumia apenas ao reconhecimento externo. Ela estava pela primeira vez completamente em paz consigo mesma, sentindo que todos os sacrifícios e as noites mal dormidas haviam valido a pena. De volta à sua cidade, o ateliê de Maria se tornou um verdadeiro centro de criatividade e inovação. Sua equipe de costureiras, que antes eram apenas ajudantes em uma pequena oficina, agora trabalhava em projetos maiores, colaborando com Maria em coleções que eram vendidas para outras cidades e até fora do Brasil. Clientes que antes nem sabiam da existência de Maria, agora esperavam meses por um vestido feito por suas mãos, cada peça única e cheia de significado. Embora o sucesso fosse avassalador, Maria se manteve fiel às suas raízes. Continuou a tratar cada cliente com o mesmo cuidado e respeito, independentemente de seu status social. Para ela, cada vestido era uma história, e a atenção aos detalhes permanecia como sua marca registrada. Ela sabia que parte de seu encanto estava na forma artesanal como suas peças eram feitas, e por isso recusava-se a transformar o ateliê em uma fábrica automatizada. Luciana, sua filha, que sempre esteve ao seu lado, começou a estudar moda, inspirada pela trajetória da mãe. Ela ajudava Maria com as redes sociais, divulgando o trabalho do ateliê de maneira moderna e inovadora. André, por sua vez, já formado em arquitetura, começou a auxiliar nos planos de expansão do negócio, desenhando um espaço maior e mais sofisticado para o ateliê, que agora precisava comportar a crescente demanda por suas criações. Maria, apesar de feliz com a expansão, sentia saudade de sua antiga vida simples, quando tudo parecia mais controlável. O aumento de responsabilidades e a necessidade de gerenciar uma equipe maior a deixavam exausta em alguns momentos. Ela nunca havia se preparado para ser empresária. Era uma costureira, e agora estava no comando de algo muito maior do que imaginava. Um dia, em meio ao caos da agenda lotada, Maria decidiu que precisava de um tempo para si mesma. Tirou um fim de semana de folga e foi até um vilarejo nas montanhas,
um lugar tranquilo onde ela costumava passar férias com seus filhos quando eles eram pequenos. Sentada à beira de um lago, Maria refletiu sobre o caminho que havia trilhado até ali. Era quase inacreditável pensar que há alguns anos ela era apenas uma costureira invisível no fundo de uma loja, e agora o mundo da moda conhecia seu nome. Mas enquanto olhava para o reflexo das montanhas na água, Maria percebeu algo importante. O sucesso não havia mudado quem ela era. Ela ainda era a mesma mulher que costurava com amor e cuidado, a mesma mãe dedicada que trabalhava para garantir um futuro melhor para seus filhos. O sucesso, embora grandioso, não tiraria dela a essência que a fazia única. Com esse pensamento, Maria sentiu uma tranquilidade invadir seu coração. Ela não precisava se deixar engolir pelo sucesso. Ela poderia sim controlá-lo, sem perder suas raízes. Quando voltou para a cidade, Maria tinha uma nova perspectiva. Continuaria expandindo seu ateliê, mas com equilíbrio. Não deixaria que o crescimento apagasse a delicadeza e o cuidado que sempre foram o alicerce de seu trabalho. Para isso, começou a delegar mais tarefas administrativas a André e contratou uma gerente de confiança para cuidar da parte logística. Assim, ela poderia focar no que mais amava, costurar. Enquanto sua equipe crescia, Maria também se dedicava a ensinar. Sabia que havia muitas outras costureiras invisíveis por aí, mulheres talentosas que não tinham oportunidades ou reconhecimento. Ela começou a promover oficinas e cursos de costura para mulheres da periferia, oferecendo-lhes não apenas uma profissão, mas uma chance de se redescobrirem e se fortalecerem, assim como ela havia feito. Essas oficinas tornaram-se um grande sucesso. Mulheres de todas as idades compareciam, muitas delas com histórias parecidas com a de Maria, invisíveis, subestimadas e lutando para sobreviver. Ver o brilho nos olhos dessas mulheres, ao aprenderem a costurar e a criarem suas próprias peças, trouxe uma nova alegria ao coração de Maria. Ela não apenas estava compartilhando seu conhecimento, mas também estava ajudando outras mulheres a se libertarem de suas próprias sombras. Com o passar do tempo, Maria também começou a ser convidada para palestras e entrevistas. Sua história de superação inspirava muitas pessoas, dentro e fora do mundo da moda. Em uma dessas palestras, em uma universidade local, ela foi recebida com uma ovação de pé. Era surreal para ela imaginar que um dia, alguém como ela, que passou tanto tempo sem ser vista, agora estava sendo aplaudida por sua trajetória. Naquela noite, ao voltar para casa, Maria se sentou à máquina de costura como fazia há tantos anos. Pegou um tecido macio e começou a costurar sem pressa, deixando os pensamentos fluírem com os pontos da agulha. Mesmo depois de todo o sucesso e das conquistas, era ali, naquele simples gesto de costurar, que ela encontrava seu verdadeiro centro. Era como se ao costurar, ela voltasse para si mesma, para a mulher que sempre foi, antes de todo o reconhecimento, antes de todo o alvoroço. Foi então que percebeu o quanto sua jornada havia sido não só uma história de superação pessoal, mas também de renascimento. A costureira invisível agora estava não apenas visível, mas iluminando o caminho para outras mulheres. Ela havia se tornado uma mentora, uma guia para aquelas que, como ela, esperavam por sua vez de brilhar. Os anos passaram e o legado de Maria Borges continuava a crescer. Seu ateliê havia se tornado um nome forte na moda brasileira, suas peças procuradas por clientes de diversas partes do mundo. Mas para Maria, o sucesso não se media apenas pelo reconhecimento externo. Cada criação, cada vestido, ainda carregava em si a essência de sua jornada, marcada por lutas silenciosas, superações e principalmente pela descoberta de sua própria força. Mesmo com o crescimento do ateliê e a expansão de sua equipe, Maria continuava a se envolver pessoalmente em cada detalhe de seu trabalho. Apesar de sua nova realidade, Maria mantinha em mente uma lição importante. Tudo o que havia passado, cada dificuldade e humilhação, havia moldado a mulher que ela era. E numa tarde tranquila, depois de uma longa jornada de trabalho, enquanto admirava os vestidos que costurara ao lado de sua equipe, Maria se pegou refletindo sobre o passado. Pensou em Celeste, sua antiga patroa. As humilhações que suportara nas mãos dela por anos eram feridas que Maria acreditava ter curado. Mas ao pensar mais profundamente, percebeu que ainda restava algo por fazer. Sim, ela havia conquistado sua independência, sua dignidade e sucesso, mas sabia que poderia encerrar esse ciclo de uma forma mais grandiosa. Foi então que uma ideia inesperada lhe ocorreu. No dia seguinte, Maria decidiu visitar Celeste.
Soubera por meio de algumas antigas colegas que a loja de Celeste estava em declínio. O outrora prestigiado estabelecimento que ela comandava, agora, mal conseguia manter as portas abertas. As clientes haviam migrado para o ateliê de Maria, e Celeste, que outrora exibia tanta confiança, parecia estar à beira do fechamento definitivo. Ao entrar na loja, Maria notou como o ambiente havia mudado. A boutique, que já fora vibrante, agora estava sem brilho, com poucas peças nas araras e um ar de desolação no espaço. Celeste estava atrás do balcão, mais envelhecida e cansada do que Maria lembrava. Ao ver Maria entrar, Celeste ficou visivelmente surpresa e hesitante. "Maria", disse ela, a voz cheia de um misto de vergonha e desconforto. Maria sorriu gentilmente. "Oi, Celeste. Achei que deveríamos conversar." Celeste, sem saber o que esperar, concordou, convidando-a a se sentar. Ela parecia receosa, como se estivesse esperando uma reprimenda pelo que havia feito no passado. Maria, por sua vez, mantinha uma serenidade que não passava despercebida. "Eu sei que errei com você, Maria", começou Celeste, antes que Maria pudesse dizer algo. "Eu agi de forma injusta, deixei que meu orgulho e vaidade tomassem conta. E, sinceramente, tenho pagado o preço por isso. A loja está quase falida. Não consegui manter o negócio depois que você saiu. Não espero seu perdão. Sei que fui uma patroa terrível, mas eu precisava dizer isso." Maria respirou fundo, sentindo que aquela era a abertura perfeita para o que tinha em mente. "Celeste, eu não vim aqui para falar sobre o passado, embora saiba que ele ainda pesa em nós duas. Na verdade, eu vim para te agradecer." Celeste, confusa, franziu o senho. "Agradecer?" "Sim", continuou Maria. "Por mais difícil que tenha sido, os anos que passei aqui me ensinaram muito. Aprendi não apenas a costurar melhor, mas também a me conhecer. Foi aqui que descobri minha força. Cada humilhação, cada injustiça me fez mais forte. E quando saí, eu estava pronta para seguir o meu caminho, para reivindicar o que era meu por direito. Se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez eu nunca tivesse tido a coragem de sair da sombra e me tornar quem sou hoje." Celeste ficou em silêncio, claramente abalada pelas palavras de Maria. Ela nunca imaginou que aquela mulher, a quem subestimara por tantos anos, pudesse oferecer gratidão em vez de ressentimento. "Mas eu não vim apenas para te agradecer", disse Maria com um sorriso tranquilo. "Eu vim para te fazer uma proposta." Celeste a olhou incrédula. "Uma proposta?" Maria assentiu. "Sim. Eu tenho pensado muito sobre isso. Sei que sua loja está enfrentando dificuldades e você já me ajudou a crescer, mesmo que sem querer. Agora talvez eu possa te ajudar a se reerguer." Celeste, ainda mais surpresa, piscou, sem acreditar no que estava ouvindo. "Você quer me ajudar?" "Quero te oferecer uma parceria", disse Maria, com firmeza. "Eu cresci muito desde que saí daqui, mas há algo que sempre respeitei em você, Celeste. Sua habilidade de vender, de se conectar com as clientes. Você tem uma visão comercial que eu nunca tive. Se combinarmos meu talento com a costura e sua habilidade de gerir e vender, podemos criar algo novo, uma fusão entre o que eu faço e o que você sabe fazer." A proposta pegou Celeste completamente de surpresa. Ela, que havia passado tanto tempo sentindo vergonha e arrependimento, jamais esperava que Maria pudesse lhe estender a mão de forma tão generosa. Eu não sei o que dizer", disse Celeste, visivelmente emocionada. "Depois de tudo o que fiz, não mereço isso." Maria sorriu. "Serena, não se trata de merecimento, Celeste. Eu aprendi que a vida é mais sobre oportunidades de crescimento do que sobre julgamentos. E eu acredito que ainda podemos criar algo juntas, algo que beneficie ambas." Celeste ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Ela nunca imaginara que um dia Maria, a mulher que humilhara e subestimara por tanto tempo, pudesse ser sua salvadora. O orgulho que antes a impedia de reconhecer suas falhas estava agora em pedaços, substituído por uma gratidão genuína. "Eu aceito", disse Celeste, a voz embargada pela emoção. "E te agradeço, Maria. Eu não sei como posso te retribuir essa generosidade, mas vou dar o meu melhor." Maria sorriu e estendeu a mão para Celeste, selando a nova parceria com um gesto simples, mas cheio de significado. Nos meses que se seguiram, Maria e Celeste trabalharam juntas em um novo projeto. Elas criaram uma linha exclusiva de vestidos que unia o talento artesanal de Maria com a capacidade comercial e o olhar sofisticado de Celeste. A parceria surpreendeu a cidade, e logo as pessoas começaram a ver os frutos dessa união inusitada. Celeste, antes a figura autoritária e vaidosa, reaprendeu a humildade e a colaboração.
Sob a liderança de Maria, ela se redescobriu como empresária e, mais importante, como alguém capaz de mudar. A boutique e o ateliê, agora unidos, prosperaram. A fusão dos talentos das duas mulheres se mostrou um sucesso inesperado. E mais do que isso, ambas aprenderam que, por trás de cada queda e erro, pode haver uma chance de redenção e crescimento. Maria finalmente havia costurado sua história completa. E agora compartilhava seu sucesso com alguém que no passado fora sua maior fonte de dor, mas também sua maior lição. A colcha da vida, como Maria gostava de pensar, estava completa. Costurada com fios de dor, veração e perdão e parceria.